Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o Palmeiras ainda quer Nino e traz de forma exclusiva a informação sobre prioridade em relação a reforços no Verdão. Jorge Jesus anuncia que virá ao Brasil, mas calma. Nesse primeiro momento, apenas para passar férias. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Jorge Jesus anunciou sua saída do Al Nassr e a vinda dele ao Brasil, mas calma. O contexto é um pouco diferente do que você está imaginando. Bora te atualizar sobre o tema. Nessa quinta-feira, o JJ se sagrou campeão saudita com o Al Nassr, clube que não vencia o torneio nacional desde 2019. Jorge Jesus, na entrevista coletiva pós-jogo, afirmou que havia aceitado o convite de treinar o Al Nassr para quebrar o jejum de títulos do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, só para você entender como o JJ anda, entre aspas, arrogante. É que o Cristiano Ronaldo de fato havia ido para o Al Nassr e, apesar dos investimentos altos, ainda não havia conseguido vencer um título importante. Depois dessa conquista, o Jorge Jesus anunciou que não fica no Al Nassr e falou a seguinte frase, abre aspas, vou para Portugal, passarei férias de 2 a 4 dias por lá e depois vou pro Brasil. Penso em ir pro Rio de Janeiro. E aí, depois dessa frase, ele deu uma risada, mas completou, sim, mas não vou para treinar, vou ao Brasil só para passar férias. Importante registrar que nesse momento o grande sonho do JJ é assumir a seleção portuguesa. Existe um movimento grande de bastidores para que depois da Copa do Mundo o Jorge Jesus seja o comandante da seleção do seu país. E Cristiano Ronaldo certamente será um enorme cabo eleitoral para o Jorge Jesus. Mas, de qualquer forma, nas redes sociais, vários torcedores de times brasileiros se mobilizando para que o Jorge Jesus não saia do país. Tem até torcedor do Palmeiras afirmando que gostaria muito que Abel Ferreira fosse demitido para que Jorge Jesus fosse contratado. A pergunta que eu deixo para você, JJ, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? O Palmeiras ainda pensa em contratar o zagueiro Nino do Zenit. E qual a prioridade em relação a reforços para 20 de julho, quando a janela no Brasil reabre? Consegui conversar com duas fontes diferentes no Verdão e vou trazer as respostas a partir de agora, começando sobre o Nino. Dá para garantir que o Palmeiras não desistiu da aquisição do zagueiro do Zenit, mas se o clube russo continuar com exigências, o negócio não vai avançar. Especialmente porque com a chegada do Barbosa, comprado do Botafogo por 20 milhões de reais, o Palmeiras se sente muito mais confortável em relação ao sistema defensivo. Já há um acordo desde janeiro com o Nino, mas faltava o sim do Zenit, que a cada nova rodada de negociação vai impondo mais condições. Se as exigências do Zenit forem altas, o negócio não será feito. A primeira tratativa do Palmeiras com o Zenit falava numa operação de 12 milhões de euros. Depois, o Zenit chegou a assinar com uma pedida de 15 milhões de euros. Nesse contexto, não haverá acordo. Sobre prioridade, hoje a meta número 1 do Palmeiras é encontrar um lateral direito que chegue para ser titular absoluto, ainda que o Verdão precise abrir os cofres. Há a convicção interna de que Jai e Kelvin estão aquém daquilo que se imaginava para essa função. Importante registrar que o Jai ainda pode ser negociado para o exterior, abrindo caixa para a contratação de um lateral de impacto. O Palmeiras ainda vai buscar jogadores de meio campo e de ataque, especialmente porque deve negociar atletas na metade do ano. Apesar de ser o segundo clube mais rico do país, há necessidade de entrada de dinheiro. Até porque, no primeiro trimestre de 2026, o Palmeiras registrou prejuízo, enquanto imaginava na sua projeção orçamentária um lucro. Para completar em relação ao Verdão, muita especulação em relação a laterais esquerdos. Já colocaram alguns nomes na pauta do Palmeiras, mas o dirigente alviverde com quem conversei assegurou que os 3 laterais esquerdos, Piquerez, Arthur e Jefté, dão conta do recado. Não é uma possibilidade de negociação para o momento a contratação de um jogador para a lateral esquerda. Você, na condição de dirigente alviverde, buscaria quais reforços? Quais nomes te agradam? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Palmeiras, caso demita o Abel, deveria contratar para o técnico Papai Joel. Deixa eu colocar na tela a manifestação da Mancha. Esse é um tema importante para a gente debater nessa quinta-feira. É assim, só para vocês entenderem, ó. A Mancha não fala em nome de toda a torcida do Palmeiras, mas, cara, a
a quantidade de torcedores do Palmeiras incomodados com o atual momento do Abel, a quantidade de torcedores do Palmeiras furiosos com o trabalho, com o desempenho, cara, o negócio tá ficando muito feio pro Abel. É óbvio que ele não vai ser demitido, tá? Eu já quero logo de cara antecipar isso. Não há nenhuma intenção da Leila Pereira em demitir o Abel. Até porque o Abel é um baita escudo. Mas a verdade é que o trabalho do Abel é bastante ruim. Estou procurando aqui a postagem da Mancha, enquanto isso encontrei uma declaração do Jorge Jesus. Vou para Portugal passar férias de 2 ou 3 dias, 2 ou 4 dias em Portugal. Depois penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Sim, mas não para treinar. Vou ao Brasil só para passar férias. Ele já fez até esse esclarecimento aí de que é para o Brasil para passar férias, tá? E aí tem uma outra frase dele. Só aceitei esse desafio de treinar o Al Nassr porque disse ao Cris, vou te ajudar a ser campeão. Vamos ganhar o título e depois eu vou embora. Acabou, para mim acabou. É o último jogo que eu fiz pelo Al Nassr, basicamente aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Tem também uma declaração da Leila Pereira. Deixa eu colocar na tela, que aí fica tudo muito mais fácil até de vocês visualizarem o que eu estou vendo e falando com vocês, tá bom? Peraí. Vou colocar essa aqui e aí já coloco o compartilhamento da tela. Ó, declaração de Leila Pereira. Eu já falei que não administro o Palmeiras segundo a opinião de uma parte da... É que não faz sentido eu falar disso antes de colocar a manifestação da Mancha, né? Ah, enfim, olha aqui, essa notícia é importante, hein? Conmebol confirma WO. Independente Medellín 0, Flamengo 3, o clube colombiano ainda foi punido com 5 jogos com portões fechados. Então, vale a lembrança, Flamengo e Independente Medellín se enfrentaram na Colômbia na semana passada, só que o jogo durou 1 minuto e meio. A torcida começou a mandar uma série de rojões e coisas para dentro do gramado, por falta de condição, a partida foi cancelada. Então agora está confirmado a vitória do Flamengo por 3-0, primeira colocação do grupo e passagem assegurada para a próxima fase. Além disso, o Independente Medellín vai ter que jogar 5 partidas com portões fechados, como mandante. Beleza. Mas a gente vai chegar na nota da Mancha Verde. Estava procurando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês. Caramba. Quando a gente quer uma coisa, ela não aparece, né? Aqui, ó. A nota vai estar aqui, ó. Rapidinho, tá? Para a gente poder partir para outros assuntos. Além da Fata Morgana, fala sobre miragens. Você olha de longe, parece grandioso, parece real, mas quando chega perto não existe nada. Esse é o Palmeiras dos últimos 3 anos. Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas históricas, mas quando chega a hora da verdade, sobra vice, eliminação e no máximo um paulista para tentar maquiar a verdade. O Palmeiras não joga bola há muito tempo, a diferença é que antes os resultados escondiam a bagunça. Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor sempre será lembrado, mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo. Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses. Chutão para frente, cruzamento sem sentido, enfim. E tudo isso cai diretamente na conta do treinador. E aí, a parte importante, o time é mal treinado, sem intensidade, sem jogada, sem alma e sem liderança. Um elenco caro, milionário e joga um futebol pequeno. Leila, o Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas. Nos seus 2 mandatos, os títulos grandes passaram longe. E olha aqui a parte do Anderson Barros. Emagreceu depois do Monjaro, mas a incompetência continua pesada. Foi ele quem montou esse elenco desequilibrado e sem peças de reposição. E aí, a imagem importante é essa aqui, ó. Fora Abel. Ninguém é maior do que o Palmeiras, tá bom? Então, é com essa mensagem que a gente inicia o nosso programete. E só registrar também a resposta da Leila Pereira a esse protesto da Mancha, através de uma nota. A Mancha, a principal organizada do Palmeiras, a presidente Alviverde disse o seguinte, abre aspas, já falei que não administro o Palmeiras segundo a opinião de uma parte da torcida. Com relação à manifestação, não vejo nenhuma, não tomo conhecimento do que a torcida organizada fala. Administro ouvindo nossos profissionais. Sei que a grande maioria da torcida fica chateada. Entendo a preocupação, também fico, mas tenho que agir com razão. Faço as cobranças internamente e as críticas que não são construtivas eu deleto imediatamente. O torcedor é passional e eu não posso ser. Nosso trabalho continua e eu não vi essa parte da torcida quando fomos campeões paulistas. Não vi nos dando parabéns. Engraçado como essa parte da torcida só aparece nos momentos difíceis. Que a Leila Pereira talvez se esqueça é que por tudo que o Palmeiras construiu,
ganhar o Campeonato Paulista é muito pouco, certo? Tem William Fernando Nepomuceno. Primeiro, Abel e Leila têm que definir o que eles querem. Um fala que tem que ouvir a torcida, e não a imprensa. E a Leila fala que não ouve a torcida. Boa observação. Vocês costumam mandar bem, cara. Vocês costumam ter boas posições. E tô com o William nessa. Mas a verdade é que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está a uma vitória em casa contra o Júnior Barranquilla de garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores, foi campeão paulista, passou na Copa do Brasil, mas o nível de futebol não agrada. São 4 jogos sem vencer, é um time que tem levado gols. Ontem perdeu uma invencibilidade de 5 anos em Libertadores da América como mandante, enfim, coisa não tem funcionado muito bem no mundo alviverde. Boa noite, Nicola. É verdade que o Flamengo foi atrás do Danilo do Palmeiras e iria cobrir qualquer oferta? Daniel, vamos lá. O Palmeiras sinalizou. O Palmeiras não fez oferta ao Botafogo, até porque o Botafogo estava numa baita confusão. Mas o Palmeiras procurou o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do futebol no Brasil e um dos maiores do mundo, para sinalizar com a intenção de pagar 20 milhões de euros fixos mais bônus para ter o Danilo, tá? O Danilo do Botafogo. Não vai rolar esse negócio com essas cifras, e vou dizer mais, não vai rolar a venda do Danilo por agora, tá? Não vai rolar. A verdade é que o Danilo hoje está supervalorizado e o staff dele está convencido que é grande a chance de o Danilo se valorizar e jogar bem na Copa, tá? Ele foi convocado, não inicia como titular, mas pode ganhar alguns minutos durante a Copa. Enfim, diante desse cenário, há uma interpretação de que o Danilo possa se valorizar e valer mais durante a Copa do Mundo. Moura, Nicola, alguma novidade sobre o Nino? Deixa eu mandar uma mensagem para uma fonte alviverde, só para ver se já tem algum martelo batido em relação a isso. Quer ver, ó? Bora para a próxima pergunta via Superchat. Belto Lindomar, esse é parceiro e está sempre com a gente. Boa noite, Nico. Se a Leila fosse esperta, aproveitaria a vinda do JJ ao Brasil para contratá-lo. Imagine o barulho que seria, a Mancha iria apoiar. Caraca, Beltão. Cara, porque assim, ó, se há um fantasma no Flamengo, esse fantasma atende pelo nome de Jorge Jesus, tá? Se o Palmeiras contrata o JJ, seria um barulho. O grande problema é o que fazer com o Abel. A Leila não pode mandar o Abel embora. Ela não pode. E detalhe, a pedido do Abel, não há mais multa rescisória, né? O Abel pode sair sem pagar multa e o Palmeiras pode dispensar o Abel sem pagar multa. Foi uma das exigências do Abel quando da renovação do contrato. Mas eu duvido que a Leila e o Palmeiras tenham coragem de mandar embora o Abel, tá? Mas, cara, ia fazer barulho demais. Só para quem está chegando agora, eu estava contando agora há pouco que o Jorge Jesus, depois de conquistar o título do Al Nassr, o título saudita pelo Al Nassr, e deu uma entrevista lá dizendo que vai passar 2 a 4 dias em Portugal e depois vem ao Brasil para descansar. E ele deixa bem claro que é para descansar, que ele não pretende trabalhar por aqui não, tá? Obrigado, Alberto, pelo superchat. Começamos a live e eu perguntei para 2 fontes do Palmeiras sobre Nino. Vou até reproduzir a pergunta que eu fiz e vou contar o que essa pessoa falou em áudio. A pergunta foi, passando para saber se há alguma chance de o Nino ser contratado em julho. Ainda há, mas a coisa deu uma bela esfriada a partir da chegada do Barbosa. Até porque o Zenit pede 15 milhões de euros. Hoje, o foco maior do Palmeiras vai ser contratar laterais. Foi o que essa pessoa disse no final do áudio, tá? Confesso que eu não tinha lido nem ouvido que o Palmeiras estava trabalhando para contratar laterais, mas faz sentido. E por laterais eu imagino que seja lateral direito, né? Porque na lateral esquerda chegaram a especular alguns nomes, mas eu até perguntei para uma outra fonte do Palmeiras, ela falou que eram 3 laterais esquerdos, o Piquerez, o Arthur e também o Jefté. Esse Jefté é o único que não conseguiu engrenar. Na direita é que a coisa não tem funcionado, nem Kelvin, nem Giai tem dado conta do recado. Acho que no melhor dos cenários para o Palmeiras seria vender o Giai em caso de proposta, pelo menos para recuperar o investimento e tentar de fato esse outro lateral, tá?